começar aí mais uma aula de sinais e sistemas. Antes de iniciar a aula, mais uma vez, alguns recados importantes. Como acredito que todos vocês já sabem, né, já está aberta a nossa primeira atividade de avaliação continuada. Ela continua disponível para vocês realizarem até a tarde desta quinta-feira, 1h45 da tarde, hora de Brasília. Pessoal, essa é uma atividade importante de ser realizada, porque ela é a primeira atividade, quase que um treinamento aí para todas as outras que a gente vai fazer. E também, mais importante que isso, é o fato de que ela é uma atividade de avaliação que está fora da oportunidade de recuperação. A recuperação é só para as provas que a gente tem agendadas lá nos dias específicos. Essas atividades semanais de avaliação continuada não fazem parte da oportunidade de recuperação, então cada uma que for perdida pode trazer um impacto aí na avaliação final de vocês. Eu percebi já que todo mundo teve acesso ao Grader, né? Eu estou com uns 19 alunos inscritos no curso do Grader, então todo mundo teve acesso. Percebo lá, acompanhando as métricas, que muita gente que está fazendo os exercícios ainda não conseguiu concluir com sucesso. Isso é esperado, né? Dúvidas quanto a isso, vou estar atendendo amanhã durante o horário de PA. E também estou atendendo a todo momento aí através de e-mail, para quem não puder comparecer ao horário de PA, né? Mas realmente é bastante simples essa dinâmica, então eu não acredito que vão ser maiores problemas. É mais uma primeira estranheza com a interface e tudo mais. Então no Grader está tudo certo. Chequei ainda esta manhã que muita gente ainda não aceitou o convite da pasta compartilhada do MATLAB, ou seja, ainda está sem acesso a todos os scripts e os materiais de aula. Esses scripts e materiais de aula, pessoal, vão ser bastante importantes, né, para as próximas avaliações continuadas, né, vão ser o material de onde vocês vão, né, se basear para obter as novas soluções. Então eu recomendo que não deixem, né, isso muito para trás. Para quem porventura tiver cancelado o pedido e precise, né, do acesso, obviamente, à pasta com o nosso material, é só me mandar um e-mail, né, que eu faço o convite de novo. E aí um último detalhe, pessoal, aqui na turma de sinais e sistemas, desde a semana passada, na verdade, nós ainda estamos com 2 colegas que não trocaram as credenciais do Moodle, né, para o e-mail institucional, ou seja, os colegas ainda estão sem acesso ao Moodle da disciplina, e já a partir dessa quinta-feira vai ser começada a postagem de notas no Moodle institucional. Então é a última vez que eu vou dar esse recado, né? Já tenho repetido aí já desde o primeiro dia da disciplina, né? Mas tem alguns colegas que logo vão começar a sentir que não vão ter acesso a todas as informações porque ainda não atualizaram suas credenciais do Moodle. Beleza, pessoal? Antes da gente começar, alguma dúvida quanto à atividade do Grader, pessoal? Alguma dificuldade mais específica que alguém quer discutir? A gente tem um tempinho extra hoje. Ninguém, pessoal? Aqui todo mundo já fez atividade no Grader? Sim. Não, eu não fiz não, professor. Tá. Não, Também não fiz ainda, professor. Não, é que eu só consigo ver o quantitativo geral da turma, mas eu não fico abrindo para ver quem fez e quem não fez, mesmo porque na turma de sinais e sistemas eu ainda não ligo muito os nomes às pessoas, né? Ainda mais agora no início. E não é um exercício de futilidade eu controlar isso. Eu só olho o geral da turma. Quem aqui fez 100%, conseguiu, né, tirar 100% das notas nos 2 problemas ou ainda está com alguma dificuldade pontual? Eu consegui fazer tudo. Tá. Legal, então. Pessoal, só lembrando, era sempre bom fazer antecipadamente para ter o máximo possível de oportunidades aí de buscar um suporte. Mais um lembrete, pessoal, a última oportunidade que a gente tem garantida de suporte é amanhã à tarde no horário de PA, né? De novo, não é que se alguém vier com uma dúvida para mim na quinta-feira pela manhã, eu não vou atender. Eu vou atender, mas aí é na medida do possível, né? Junto com as outras atividades que eu também realizo na quinta-feira pela manhã. E pode ou não que ser que dê tempo
de atender todo mundo, principalmente se todo mundo deixar para fazer na quinta pela manhã. Apesar de serem atividades relativamente simples, pessoal, isso depende muito, né, se você já tem algum trânsito ou não com o MATLAB e no trabalho com linguagens de programação interpretadas, né? Então, realmente pode ser mais fácil para alguns e mais difícil para outros. Beleza, pessoal, vamos iniciar então a aula de hoje. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai entrar no conjunto de sistemas que vão ser o nosso objeto de estudo no decorrer de toda a disciplina, que são os sistemas lineares e invariantes no tempo. Pessoal, na aula passada, a gente discutiu, né, que os sistemas têm algumas propriedades gerais que a gente pode usar para classificar eles, né? Dentre essas propriedades, haviam duas que eram as propriedades de linearidade e invariância no tempo que eram fundamentais. Vocês vão lembrar que a gente desenvolveu o resultado da integral de convolução, também da soma de convolução na aula passada. E esse desenvolvimento era baseado nas propriedades de linearidade e invariância no tempo dos sistemas. Hoje, pessoal, a gente vai ver mais detalhado como que essas propriedades, né, nos oferecem vários caminhos para a apreciação, né, análise e realização física desses sistemas. Como tem acontecido no decorrer da disciplina, pessoal, o material de aula se divide em duas metades. O primeiro, o caso analógico, que é o que a gente vai discutir detalhadamente no decorrer da aula. O segundo é o caso digital, que está aqui como um material extra, de novo. Né? A ementa da disciplina de sinais e sistemas pede que eu faça a apresentação do caso analógico e digital. Mas a gente só trabalha, a gente só vai executar os estudos de fato no caso analógico, porque a gente vai ter ampla oportunidade de fazer a mesma coisa para o caso digital na disciplina de processamento digital de sinais. Então, iniciando aqui no caso analógico. Pessoal, na última aula, então, nós verificamos, né, que um sistema linear e invariante no tempo, ele fica completamente caracterizado pela sua resposta impulsiva, H de t. Pessoal, não tem nada de especial em H de t, né? H de t é o nome que a gente dá para Y de t, né, que é a saída que a gente costuma chamar, quando o sinal de entrada X de t é um impulso unitário, ou seja, é o delta de Dirac, né? Então, o que acontece? O H de t ele vai ser a resposta ao impulso. E um sistema, pessoal, de uma forma geral, ele fica dado pela convolução. Então, eu tenho um sinal de entrada, x de t, convoluído, aqui o asterisco representa a convolução para nós, convoluído com a resposta impulsiva do sistema, h de t. Essa notação do asterisco, pessoal, é a notação do produto de convolução. No caso analógico é uma integral de convolução, e no caso digital é uma soma de convolução. Normalmente, pessoal, dentro do próprio contexto já fica claro se a integral de convolução é uma integração, se o produto de convolução é uma integração ou é uma soma, né? Vai depender se ele está trabalhando com sinais contínuos ou com sinais discretos. Pessoal, a razão do asterisco ser comumente utilizado, né, como sinal do produto de convolução para nós, é por isso que normalmente a gente encontra muito na literatura o asterisco sobrescrito como a notação do complexo conjugado. É por isso que na aula anterior eu optei por fazer essa notação usando a sobrebarra. A sobrebarra também é uma notação muito comumente utilizada para o complexo conjugado, principalmente em referências de processamento de sinais, onde a gente já tem um outro uso muito difundido do asterisco. Então, o asterisco para nós aqui sempre representa o produto de convolução. Então, esse foi o resultado que a gente obteve na última aula. Faltou, pessoal, a gente verificar
alguns resultados mais particulares. Por exemplo, a gente fez análises lá, viu a análise de alguns sistemas, alguns exemplos e classificou em cima das propriedades de linearidade, invariância no tempo, se ele é com ou sem memória, se ele é causal ou não causal e também a respeito da sua estabilidade. Pois é, só que quando eu tenho um sistema que é linear e invariante no tempo e ele está definido somente como a sua resposta impulsiva, é interessante também, a partir da resposta impulsiva, verificar todas essas propriedades, né? Verificar se o sistema, condição de memória dele, verificar a sua condição de causalidade e também a sua condição de estabilidade. No caso de sistemas lineares e invariantes no tempo, isso é bastante simples. Por exemplo, questão de memória. Só lembrando que o sistema estático é um sistema sem memória. E um sistema dinâmico é um sistema com memória, né? No caso dos sistemas com ou sem memória, é bastante trivial encontrar, porque só se a resposta impulsiva for um impulso na origem, ou seja, a resposta impulsiva é um impulso. Só nesse caso o sistema é sem memória, ou seja, é um sistema estático. Se a resposta impulsiva tem qualquer outro formato que não seja um impulso na origem, ele é um sistema dinâmico, ou seja, ele vai ser um sistema com memória. Então é bastante trivial averiguar a memória em sistemas lineares invariantes no tempo. A causalidade dele também é bem simples, pessoal. Para o sistema ser causal, a sua resposta impulsiva tem que ser zero para t menor que zero. Ou seja, a resposta impulsiva h de t tem que ser uma função lateral direita. Ela só pode ter valores não nulos a partir do zero. Se ela tiver mesmo que um único ponto, um valor diferente de zero para t menor que zero, o sistema é não causal. Então, se ele atende essa especificação, ele é causal, caso contrário, não causal. E por último, pessoal, a estabilidade. O sistema é estável se a sua resposta impulsiva, ou seja, se o h de t for pertencente a L1. Pessoal, isso é uma anotação que eu introduzi lá na segunda aula. Isso quer dizer que a resposta impulsiva é absolutamente somável. Vamos adicionar isso aqui para ficar mais fácil a referência. Absolutamente integrável, desculpa pessoal, aqui é o caso contínuo ainda. Se ele não for absolutamente integrável, o sistema é um sistema instável. Então, seguindo para uma outra representação. Diferente, pessoal, da integral de convolução que a gente desenvolveu na aula passada, né, na teoria de sinais sistemas lineares invariantes no tempo e analógicos, a EDO, pessoal, é uma forma de representar sistemas que vocês já estudaram, né? Vocês viram a ideia inicial de uma EDO em cálculo e depois vocês também tiveram a disciplina específica, né, de equações diferenciais ordinárias. Então o que acontece, pessoal? Um sistema linear invariante no tempo, ele também pode ser representado através de uma EDO, onde aqui eu tenho as derivadas de saída e as derivadas de entrada. No caso aqui, pessoal, a parte mais importante da EDO, né, são os conjuntos dos coeficientes A e B. Tem os coeficientes aqui das derivadas da saída e os coeficientes B com as derivadas da entrada. Isso aqui, pessoal, representa uma EDO de ordem n, onde n é a máxima derivada que eu tenho da saída. Para que eu possa resolver uma EDO de ordem n de maneira única, né, ter uma solução única para ela, vocês vão lembrar lá do conjunto de EDOs que eu também vou precisar de n condições de contorno ou condições iniciais para a saída.
seja, eu vou precisar ali do seu valor inicial, y de 0, e se a ordem for maior que 1, eu vou precisar das derivadas da saída nesse mesmo instante, né? Ou seja, com todas essas condições iniciais, eu consigo resolver uma EDO, né, dado um sinal de entrada X qualquer, de maneira única. Embora, pessoal, vocês vão lembrar que fazer isso dava bastante trabalho, né? A solução da EDO é algo que vocês já estudaram, pessoal. A gente ainda vai ver a solução de uma integral de convolução, mas a solução da EDO vocês já sabem que é algo difícil de trabalhar, né? Não é um passo matemático trivial. Só pela cara, pessoal, da solução da integral de convolução, vocês já esperam que isso nem sempre seja um caminho tranquilo de resolver o sistema também, porque envolve a integral do produto de duas funções. Ou seja, rapidamente aqui, pessoal, conforme eu tenho x e h, isso aqui vai dar uma integração por partes, que já é uma integral muitas vezes complicada de resolver, com vários passos matemáticos envolvidos ali para eu poder trabalhar. E algo que vocês provavelmente ainda não perceberam é que a parte mais trabalhosa aqui, na verdade, é a definição dos limites de integração, né? Porque a integral raramente ela sai com esse formato que a gente está vendo aqui, de menos infinito a mais infinito, porque vai depender muito do produto x de tal com h de t menos tal. Esse produto eu só preciso integrar ele onde ele é diferente de zero. E a gente vai perceber que em situações práticas tem muitos lugares, muitas partes onde esse produto x de tal, h de t menos tal, é igual a zero. Esses trechos eu não preciso integrar. É isso que acaba tirando esses limites infinitos da integração e permitindo, né, que a gente faça essa integração de fato para obter um resultado analítico. Então, dos dois caminhos que vocês já viram, EDO que vocês já estudaram especificamente e a integral de convolução que a gente introduziu na aula passada, vocês já conseguem perceber que trabalhar com um sistema no domínio do tempo não é uma estratégia muito vencedora, porque no domínio do tempo a gente vai ter duas ferramentas. A gente tem a integral de convolução, que vai dar de novo integrações por partes com vários limites que a gente vai precisar levantar, ou resolver uma EDO, que você resolver uma EDO de primeira ou de segunda ordem é trivial. Eu tenho certeza que vocês já viram isso. Mas conforme a ordem aumenta, pessoal, e eu tenho várias condições iniciais, isso começa a ficar trabalhoso. Se eu tiver um sistema, então, é pior. Resolver uma EDO é trabalhoso, resolver um sistema de EDOs é exponencialmente mais trabalhoso. E no caso da convolução, nós veremos também que não ajuda muito. Só que nós temos outras ferramentas, né? Nós temos as chamadas ferramentas de domínio transformado. No caso, pessoal, para sistemas lineares invariantes no tempo, nós podemos usar a transformada de Fourier, que vocês já estudaram lá em métodos de matemática aplicada, como um caminho alternativo tanto à EDO quanto à integral de convolução. Porque observem o seguinte, pessoal, partindo aqui da integral de convolução, se eu assumo, pessoal, que a minha entrada é uma exponencial complexa, aquele sinal básico que a gente viu lá na primeira aula, bem, se a minha entrada é uma exponencial complexa, substituindo, né, exponente de jωt em x, eu tenho esse resultado aqui. Então aqui estou partindo da integral de convolução e aqui substituindo a integral de convolução de um x geral para um x que era uma exponencial complexa. Resolvendo isso daqui, pessoal, bem, a primeira coisa a gente pode separar, né, que eu tenho uma exponencial com dois exponentes, então posso separar no produto das duas exponenciais, e aqui eu verifico que eu fico com o expoente de jωt dentro de uma integração em tal. Esse cara aqui é constante
dentro da integração. Então pode ir para fora. Então, com o mínimo de trabalho algébrico aí, pessoal, eu verifico que se eu considero que a entrada é uma exponencial complexa, a saída é a mesma exponencial complexa vezes a transformada de Fourier para aquela frequência, vezes h de j ômega. Isso aqui, pessoal, é um problema que vocês já viram lá atrás em álgebra linear. Isso daí é quando a gente tinha uma matriz multiplicando um vetor e o resultado era a mesma coisa que o vetor vezes um escalar. O vetor era chamado de alto vetor e o escalar era chamado de alto valor. Então era um problema alto vetor, alto valor. Eu sei que pode não ser uma parte que vocês lembrem muito bem da teoria, né? Mas qual é a ideia, né? Por que é útil trabalhar com problemas alto valor e alto função agora para nós, né? Porque o vetor tem infinitos pontos e a gente chama isso de uma função matemática em cima dos reais. A questão é que fica muito simples. Ao invés de eu ter toda uma transformação e tudo mais, né, toda uma integração aqui, uma operação matemática bastante envolvida que eu tenho, as coisas se resumem a uma simples multiplicação no domínio da frequência. Porque do mesmo jeito que aqui eu falei, mas eu estou trabalhando um caso muito específico. X de t é só exponencial, complexa. E se for um outro tipo de sinal? Bem, pessoal, eu não posso construir qualquer sinal como uma exponencial complexa, uma combinação. Não é essa a ideia da transformada de Fourier? Pois é, então eu posso construir qualquer sinal de saída como a combinação desse sinal vezes a resposta em frequência para todas as frequências. Que é isso que essa integração que sobra aqui me dá, né? Ela é a definição que vocês viram lá atrás da transformada de Fourier. Então eu teria a transformada de Fourier do sinal de entrada x, né, que vai dar para mim o espectro do meu sinal, tem essa interpretação em termos de frequência, e eu tenho a transformada de Fourier da minha resposta impulsiva h, que vai dar para mim a resposta em frequência do meu sistema. Com isso, pessoal, eu consigo obter a saída do meu sistema simplesmente multiplicando o sistema pelo sinal na frequência. Ou seja, eu estou trocando uma convolução, que a gente vai ver na sequência, uma operação bastante trabalhosa de ser realizada, eu vou trocar por uma multiplicação. Então, facilita muito as coisas. Eu estou trocando cálculo por aritmética. Apesar de ser aritmética complexa, ainda é só aritmética. Então facilita. E de maneira alternativa, pessoal, também em termos da EDO. Nós sabemos aqui que a transformada de Fourier tem algumas propriedades em cima da derivação, que vem da própria definição da transformada de Fourier. A vantagem de aplicar transformada de Fourier em cima de uma EDO é que ao invés de resolver uma equação diferencial, nós teríamos que resolver uma equação algébrica. Ou seja, nós teríamos aí acesso a todas as ferramentas da álgebra linear, como eliminação gaussiana e por aí vai, para resolver o meu problema. Então, é muito mais simples. A gente usa uma teoria que é mais abstrata, que é conceitualmente num nível mais alto, mas para manter o trabalho matemático num nível mais simples. Deixar de fazer análise, ou seja, deixar de aplicar o cálculo e fazer uma multiplicação, uma operação aritmética básica. Deixar de fazer, né, uma EDO, deixar de trabalhar com as derivadas e trabalhar com multiplicações por potências, ou seja, substituir o trabalho de cálculo por um trabalho de álgebra, né, com polinômios. Algo bastante simples aí do nosso dia a dia da matemática. Então a transformada de Fourier, ela permite isso. O problema, pessoal, é que a transformada de Fourier, salvo aí pouquíssimas exceções que a gente vai ver no decorrer do curso, né, que por sua vez são resultados de uma matemática ainda mais avançada que eu cheguei a discutir com vocês na aula anterior,
A transformada de Fourier só está definida para sinais que são absolutamente integráveis ou para sinais de energia. Se não for um sinal absolutamente integrável ou um sinal de energia, a gente não tem garantias de que essa integração da transformada de Fourier converge, né, com um H de t que não seja L1 ou L2. Se essa integral não convergir, eu não tenho uma resposta em frequência transformada de Fourier definida. E isso é um problema, porque aqui em sinais e sistemas, pessoal, quando a gente pensa em termos de aplicação para processamento de sinais, vocês vão ver mais adiante que é garantido que os sistemas são estáveis. A gente precisa que eles sejam estáveis, né? Senão não funciona como planejado. Então todo mundo tem transformado de Fourier, a princípio não é um problema que a gente encontra de fato. Só que uma outra vertente que vai surgir, pessoal, aqui da disciplina de sinais e sistemas, são as disciplinas de controle e automação. Nas disciplinas de controle e automação, pessoal, o que a gente vê muitas vezes é que os sistemas são, de fato, instáveis. E a gente precisa de colocar uma malha de controle no sistema justamente para estabilizar. Só que eu não consigo fazer essa representação no domínio de Fourier. Porque no domínio de Fourier eu não tenho como tratar com sistemas que são instáveis. Então eu preciso de uma ferramenta mais geral, uma ferramenta que trabalhe, que esteja definida para sistemas que não necessariamente são estáveis, né? Que não são L1 ou L2. Para isso, pessoal, nós temos a transformada de Laplace, que foi uma outra ferramenta que vocês também viram em métodos de matemática aplicada. Então, a transformada de Laplace, pessoal, ela é um caso um pouquinho mais geral da transformada de Fourier. É uma generalização. O que acontece é que agora, pessoal, o meu sinal de entrada não é uma exponencial complexa, onde o exponente é só jωt, ou seja, um exponente puramente imaginário. Agora, pessoal, tem o expoente de st, onde S é um número complexo com parte real sigma e parte imaginária ômega. Agora, a minha exponencial complexa, pessoal, ela tem uma parte real e ela tem uma parte, ela tem uma parte em magnitude, né, um decaimento exponencial real, e ela tem uma parte oscilatória, dado pelo expoente de j ômega. Ela é expoente de sigma t vezes expoente de j ômega t. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece é basicamente como se eu estivesse fazendo uma transformada de Fourier, só que em cima dessa definição aqui, eu ainda estou fazendo um expoente de menos sigma t. O que acontece, pessoal, quando eu faço isso é que eu estou multiplicando por uma exponencial que está decaindo, ou seja, eu estou pegando o meu sinal h e multiplicando por uma exponencial que está indo para zero, e daí integrando. A ideia, pessoal, é multiplicar por uma exponencial que caia rápido o bastante para que a integração seja convergente. Então, essa é a ideia da transformada de Laplace. Por isso que quando vocês estudaram ela lá, vocês viram que tinha a transformada de Laplace e junto dela, junto da expressão h de s, né, que dava lá a função de transferência, que a gente vai chamar aqui, vinha também uma região de convergência associada. Ou seja, para que valores da parte real de S esse h de S vale, né? Não era para qualquer valor de S, tinha uma região de convergência. Isso era de fundamental importância. A vantagem, pessoal, da transformada de Laplace é que ela sempre existe. As coisas ficam em torno, definidas em cima de um polinômio em S, que é bastante fácil de representar, porque em Fourier as coisas ficavam definidas em torno de um polinômio em j ômega. E como a gente trabalha com j ômega, pessoal, acaba sendo muito fácil às vezes errar o sinal, né? Porque tem o j ali, então j ômega elevado a 1, obviamente, é o próprio j ômega, mas elevado a 2 ele já é menos ômega ao quadrado, elevado ao cubo é menos j ômega ao cubo,
e elevado à quarta, ele vai dar ômega à quarta, positivo. Então ele fica com um ciclo de sinais que tem 4 potências dentro da sua periodicidade. Entre ele ter um J, não ter um J, está com sinal positivo ou com sinal negativo em termos de ômega, eu tenho uma periodicidade de 4 potências. Enquanto na transformada de Laplace é tudo muito simples. É sempre S, S ao quadrado, S ao cubo, S à quarta e assim por diante. A gente não tem essa preocupação com esse sinal aí sendo carregado em cima da potência do número imaginário. Então, a transformada de Laplace é mais simples de representar e trabalhar algebricamente, com a grande vantagem, ela sempre existe, né? Esse h de s ele existe para qualquer função que eu escolha aqui no meu h, para alguma região de convergência, ou seja, independente de como eu escolha meu h, existe um h de s para alguma região de convergência. Eu não preciso garantir que o h já é absolutamente integrável ou com um módulo quadrático absolutamente integrável, que é o sistema que seja de energia, né, o h de t. Aqui isso já fica garantido pela própria região de convergência que sai ao final dessa integração. Então isso vocês viram lá em MMA. Nesse semestre a gente vai fazer muita aplicação, né, da transformada de Laplace. E aqui, pessoal, retomando a ideia da transformada de Laplace, eu queria lembrar a vocês que tem uma distinção bastante importante aqui, né? Que isso foi falado para vocês lá em Sinais e Sistemas, mas acaba sendo fácil de esquecer e às vezes quando a gente procura um conteúdo online a gente acaba caindo numa certa confusão. Pessoal, essa transformada de Laplace que eu estou definindo aqui, ó, repare, integração de menos infinito até mais infinito de h de t, expoente de menos st dt. Essa transformada, pessoal, com limite de integração partindo do menos infinito, é a chamada transformada bilateral de Laplace. Essa é a transformada mais completa de Laplace, por assim dizer, né? Se você pega uma tabela de pares transformados da transformada bilateral de Laplace, vocês veem que quase todas as funções têm um U de t, tem o degrau multiplicando no final, para deixar claro que aquilo só vale a partir de zero. E se a gente olhar principalmente as tabelas de propriedades, a gente verifica que as propriedades são um pouco diferentes. Por exemplo, derivada. A derivada em cima da transformada bilateral de Laplace é simplesmente a multiplicação por S. Não tem mais nada. Um outro resultado, pessoal, que a gente usa também da transformada de Laplace é quando a integral parte de zero. Quando a integral parte de zero, pessoal, a gente está assumindo que nada, nem no sistema e nem no sinal, tinha nada ali antes do tempo origem zero. Isso, pessoal, para o sistema tem uma implicação muito forte. Ali você já está garantindo, sem fazer nenhuma análise posterior, que o sistema é causal, porque o h de t, então, ele tem que ser zero, à esquerda de zero, que foi o que a gente viu aqui em cima. E aí, se eu faço essa integral de menos infinito a mais infinito, ou de zero a infinito, tanto faz se h de t for zero, à esquerda de zero. Essa é a chamada transformada unilateral de Laplace. Essa, pessoal, a gente encontra bastante também por aí nas análises, só que ela vai ter umas tabelas de pares transformados um pouquinho diferentes. Quase sempre a gente deixa as coisas em função de um degrau unitário com a bilateral. Na unilateral não precisa, que a gente subentende que eu estou falando das coisas só a partir do tempo zero. O degrau a partir do tempo zero é 1, então a gente omite, do mesmo jeito que a gente não fica escrevendo multiplicações por 1, a gente também omite o degrau para um tempo maior que zero, porque ele é sempre 1, não vai trazer nada de novo ali. E mais importante, pessoal, algumas propriedades ficam muito diferentes. Um exemplo de uma propriedade que a gente usa o tempo inteiro, que fica muito diferente, é a própria derivada, que eu acabei de citar, que na transformada unilateral de Laplace, ela é uma multiplicação por S,
mas também subtrai o valor inicial, o valor de origem. Então tem distinções, pessoal, nas tabelas de pares transformados para a transformada de Laplace. Por hora, pessoal, a gente não vai trazer isso numa exemplificação muito maior, mas eu só queria chamar a atenção de todos vocês que isso realmente é algo que a gente precisa ficar de olho. Porque é muito simples a gente muitas vezes falar qual que era a transformada de Laplace mesmo de uma certa função, ou muitas vezes a gente quer saber uma transformada inversa, e a gente simplesmente vai lá e procura na internet e pega o resultado. Muitas vezes que a gente fazer isso, pessoal, não vai ter problema nenhum. Mas vai ter aí alguns casos isolados onde a gente vai trocar um par transformado da bilateral para unilateral ou vice-versa, ou também uma propriedade entre essas duas versões da transformada de Laplace. Isso vai gerar uma confusão enorme, obviamente vai fazer com que a gente ou erre ou entre num beco sem saída num exercício. Então, sempre interessante, pessoal, ter em mente que existem dois tipos de transformadas de Laplace, a bilateral e a unilateral. Na medida do possível, pessoal, eu sempre vou deixar super claro com vocês qual versão a gente está usando e o porquê dessa escolha. Mas é algo que vocês vão ter que manter em mente o tempo inteiro. Agora, pessoal, para exemplificar tudo isso que eu tenho desenvolvido aqui com vocês, eu vou analisar as propriedades de alguns sistemas que são lineares invariantes no tempo, né, para a gente verificar esses resultados que a gente tem estudado. O primeiro, pessoal, é um sistema que já foi discutido em aulas anteriores, é o sistema amplificador. O sistema amplificador, pessoal, é um sistema bastante simples, do mais trivial possível que a gente possa imaginar, onde simplesmente a minha entrada x de t é multiplicada por um ganho g e a saída é aplicado isso à saída y de t. Então, pessoal, vamos analisar aqui o que acontece aqui de fato pensando nesse ganho g. De novo, esse ganho, pessoal, a gente, em princípio, vai assumir que ele é um valor real. Ele poderia ser complexo? Sim, mas não existe razão agora para a gente querer trabalhar com sistemas complexos. Então, vamos falar que o ganho é real. Se o ganho, pessoal, é positivo, y vai estar em fase com x. A gente fala que não há inversão de fase, ele não reverte o sinal da função x para y nesse mapeamento. Mas se o ganho for menor do que zero, pessoal, a gente tem uma inversão de fase, né? Eu tenho que a saída é proporcional ao negativo da entrada. Então, esse é eu acho que com vocês não é mais um problema, pessoal, mas principalmente numa primeira aproximação tem muita gente que pergunta assim, quando o ganho é maior que zero, o sinal aumenta ou diminui? Muita gente fala, aumenta. E quando é menor que zero, diminui. Pessoal, o ganho maior ou menor que zero não tem nada a ver com a amplificação de fato do sinal, né? Ele é, na verdade, uma medida da fase, se vai ter ou não inversão de fase. A amplificação de fato do sinal, pessoal, vai ser dada pelo módulo do ganho. Se o módulo do ganho, pessoal, a magnitude de G é menor do que 1, a gente fala que o amplificador realiza uma atenuação. O sinal de saída possui uma amplitude menor do que o sinal de entrada, porque foi multiplicado por um ganho que em módulo era menor que 1. Ele pode ser qualquer valor, pessoal, maior que menos 1 e menor do que 1. Ou seja, ele pode ser positivo ou negativo, mas em magnitude ele é menor que 1. Ou seja, isso gera uma atenuação. Alternativamente, pessoal, se o ganho for maior que 1 em módulo, a gente tem uma amplificação de fato, né? Se o ganho for 3, a gente sabe que o sinal de saída tem amplitudes 3 vezes maiores que o sinal de entrada. E se o ganho for menos 3, é a mesma coisa. O que acontece é que ele também vem com uma inversão de fase. Obter, pessoal, a resposta impulsiva do amplificador é trivial, né? Eu simplesmente assumo que a entrada é um impulso unitário
de maneira que a saída vai ser a resposta impulsiva, H de T. Então aqui, pessoal, a gente tem que a resposta impulsiva é o ganho vezes o impulso. Ou seja, a gente observa que o sistema amplificador, pessoal, ele é um sistema que possui como resposta impulsiva um impulso unitário na origem. Delta de T está na origem. É um sistema sem memória, ou seja, um sistema estático, né? O amplificador não depende de nada, não tem nenhum elemento armazenador de energia, não tem aquela ideia de memória que a gente discutiu na outra aula, não tem nada disso. É um exemplo de um sistema completamente trivial. A gente não precisa de nenhuma dessas teorias de sinais e sistemas para analisar esses caras. Aqueles circuitos que vocês aprenderam a analisar com fontes dependentes e independentes de tensão ou de corrente numa rede resistiva, aquela é toda a análise que vocês vão precisar para um sistema amplificador. Não vai passar daquilo. Como ele é sem memória, pessoal, sistema sem memória, a saída atual depende apenas da entrada atual, o que fica claro aqui pela própria definição do sistema. Y de t depende do x de t e ambos os caras estão no mesmo instante t. Então esse é um amplificador. Então ele é estático, sem memória. Por ser sem memória, consequentemente ele é causal. E eu conseguia verificar a causalidade aqui pela própria resposta impulsiva. Delta de t é zero se o t é menor que zero? É. Então ele era causal. Então reparem que se eu analisar aqui pela relação entrada e saída, ou se eu olho aqui pela resposta impulsiva, eu vou chegando sempre às mesmas conclusões. Em termos de estabilidade, bem, estabilidade, a norma L1, que é a integral do módulo da resposta impulsiva, tem que convergir, ou seja, essa integração aqui tem que ser finita. Bem, pessoal, era possível fazer essa integração no braço, sem problemas, só que eu resolvi fazer ela aqui usando o toolbox simbólico do MATLAB para vocês já terem noção disso. Então eu passei aqui, ó, as variáveis simbólicas t e g e falei que eram reais, que o meu g era um ganho real, que o meu t era um tempo também real. Passei aqui a resposta impulsiva, h é igual a g vezes delta de t. Aqui o MATLAB, pessoal, tem a função Dirac, que realiza o impulso unitário no tempo contínuo. E aí, simplesmente, para resolver a norma L1, pessoal, eu resolvi essa integração. A integral de h com t do menos infinito até o mais infinito. Aqui, pessoal, repara que eu fiz um comentário. O que acontece, pessoal? A integração não é em cima de h, mas é em cima do módulo de h, do valor absoluto, que eu poderia escrever dessa forma. Infelizmente, pessoal, vou mandar executar esse trecho de código aqui. O toolbox simbólico que o MATLAB tem para fazer as contas, ele não tem também toda essa capacidade matemática. Quando eu peço para ele fazer isso, o resultado está aqui, ó. O resultado é essa parte. Isso daqui é coisa que eu escrevi. Então o resultado é essa parte aqui de cima, só. O resultado fica indicado, pessoal. Ó, integral de menos infinito a mais infinito de módulo de g delta de t. Então, ele não sabe exatamente o que fazer com esse módulo, vezes o delta de Dirac. Não faz parte das capacidades dele entender isso. Só, pessoal, que no caso... Professor, Oi, pode falar. essa sintaxe aí está diferente do lado Moodle? Não, é a mesma coisa. É que eu acabei de mudar aqui para mostrar para vocês, mas é o mesmo material que está no Moodle. Por quê? Você percebeu alguma diferença? Ah, tá.
Eu acabei de colocar esse ABS aqui para mostrar que ele não consegue ir adiante. É por... Lá no mundo tá sims n integer. É. Não, o que acontece é aqui, eu estou fazendo essa integração aqui, né, integral de menos infinito a mais infinito, do módulo de h de t, que é então seu valor absoluto, e essa integral é feita em t. Então a função int tem esses parâmetros. Aqui é um integrando, aqui é a variável de integração, e aqui são os limites de integração, o inferior e o superior. Aí tá igual, né? Não, não está igual agora. O que acontece? Quando eu falo para ele fazer do valor absoluto, ele resulta aqui para mim. Ele só indica a conta, mas ele não resolve. Está além do que ele consegue resolver. Só que o que acontece? Se a gente assume que o G já era positivo, porque não vai fazer um pingo de diferença para a nossa conta, porque o delta de t ele também só tem valores positivos. Ou seja, se eu falo então, eu não preciso fazer o valor absoluto, porque o módulo de h de t vai dar igual ao próprio h de t. É só assumir que o g é positivo, não vai mudar para os nossos resultados. A hora que eu faço isso aqui, ou seja, estou aplicando uma condição extra na minha conta, mas para o MATLAB conseguir resolver para mim. E aí a hora que eu executo isso de novo, aí ele chega num resultado. Ele fala, não, a integral disso daqui é g. O que a gente viu, na verdade, é que a integral disso daqui é módulo de g, né? Porque se o g é positivo ou negativo, ele precisa sair aí. Então, essa é a parte importante que agora fica diferente do que estava lá, porque lá era o documento estático, que era essa questão. Eu não consigo, pessoal, o toolbox, né, simbólico do MATLAB, ele não tem toda essa capacidade analítica que a gente tem. E tem algumas coisas que ele se atrapalha bastante. Uma das coisas que ele mais se atrapalha é quando a gente usa o valor absoluto, né? Tira o módulo. E aqui, tirando o módulo, ele não conseguiu levar as contas adiante. Ó. Ele executa sem erro, só que ele só indica o resultado. Ó. Aí sobra para mim fechar o restante aqui. Porque o que acontece? Bem, o G, módulo de G, delta de T, isso daqui, pessoal, fica módulo de G vezes o módulo de delta de T. Fica igual porque os dois resultados saem positivos. E aí o módulo de G cai fora, que é o que ficou aqui. E a integral de menos infinito mais infinito do delta de T dá 1, que é a propriedade do impulso unitário que a gente viu na aula anterior. Ou seja, a hora que eu quebro isso daqui em pedaços, mas tendo que usar algumas transformações matemáticas, eu chego facilmente aqui. Enquanto, se eu simplesmente falar, não, mas e se eu assumir que G já é positivo, de forma que eu não precise desse módulo? Aí eu só preciso lembrar de pôr o módulo de volta no resultado. E daí, a hora que eu executo isso, sem o valor absoluto, ele consegue fazer a integração. Ele fala, não, dá G. Aí eu falo, então deu G, então vai ser módulo de G. Né? Porque eu precisava do módulo de G lá ainda. Porque esse G ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Né? E a integral vai dar sempre o valor positivo, porque é a integral do valor absoluto. De qualquer maneira, pessoal, a gente percebe aqui, bem, G é um valor real finito. A norma L1 é a integral da resposta impulsiva em módulo, deu módulo de G. Então, esse cara convergiu, porque isso daqui é um valor finito. Então, o sistema amplificador é um sistema estável. Isso, pessoal, é muito mais difícil de provar partindo daqui. Partindo daqui, pessoal, a gente tem que fazer toda uma análise de limites e de valor supremo, que é algo que vocês não viram na matemática, que eu teria que passar para vocês, e que nesses semestres curtos que a gente está tendo aqui por causa da pandemia é algo que eu deixei de lado.
Então a mesma análise dá para fazer aqui. Por que a gente está fazendo só essa? Primeiro, porque ela vai ser mais útil para os nossos propósitos, que a gente sempre vai estar trabalhando com sistemas lineares invariantes no tempo. Segundo, porque ela é passível, mesmo que aproximadamente, mesmo que a gente ainda tenha que prestar atenção em algumas coisas aí, mas ela é passível de uma solução, né, com um suporte de ferramentas computacionais. Então, a ideia, pessoal, é criar também esse traquejo com essas ferramentas computacionais para nos ajudar nesse resultado. Então aqui eu fecho, pessoal, essas análises com resultados bastante simples. Ó, eu tenho o sistema amplificador, ele é um sistema linear invariante no tempo, eu não provei isso, mas a gente vai ver isso depois num outro momento. Ele tem essa resposta impulsiva, foi trivial de obter, e simplesmente através dessa resposta impulsiva eu consigo ver, olha, é um sistema sem memória, então ele é estático. Por ele ser sem memória, ele obrigatoriamente é causal, mas também era fácil de checar isso a partir da resposta impulsiva. E por último, a estabilidade dele fica definido claramente pela integração, né, da norma L1, e esse resultado é finito. Se é finito, ele é estável. Então, o amplificador é um sistema linear invariante no tempo, sem memória, causal e estável. Essas são as suas propriedades. Partindo para um outro exemplo. Agora é o sistema integrador. Pessoal, para quem ainda não viu nada de circuitos com amplificadores operacionais, pessoal, é possível construir um circuito cujo o sinal de saída seja proporcional à integral do sinal de entrada. Ou seja, eu tenho um circuito integrador. Na verdade, ele era um bloco básico dos computadores analógicos. Eu sei que é uma coisa que a gente não ouve falar hoje. Hoje a gente nem usa muito o termo computador digital. A gente fala computador e fica subentendido que é digital. Só que isso nem sempre foi dessa forma, pessoal, né? A gente já trabalhou muito com computadores analógicos. Os computadores analógicos já foram eletrônicos e já foram mecânicos. Na verdade, né, quem tiver aí alguns parentes mais velhos na área da engenharia vai poder apresentar para vocês um dia, ou se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo do YouTube, a famosa régua de cálculo, né? A régua de cálculo é um computador analógico, mecânico, baseado no princípio de operação das propriedades dos logaritmos. Então não é nada assim fora de contexto falar um sistema integrador. É um sistema, pode ser um sistema mecânico, pode ser um sistema elétrico, aqui a gente obviamente foca no caso eletrônico, de um sistema cujo sinal de saída é proporcional à integral do sinal de entrada. Obviamente que aqui eu estou escrevendo um sistema ideal, onde ele é exatamente igual à integral do sinal de entrada, mas vocês sabem que na prática a gente sempre tem alguns desviozinhos. Então, se esse é o meu sistema integrador, pessoal, e eu quero fazer a mesma análise das propriedades, mas em cima da sua resposta impulsiva, bem, isso é simples. Eu obtenho a resposta impulsiva dele, colocando o impulso unitário como a entrada. Então, troco x por delta, y vira h. E aí eu tenho essa integral aqui para resolver. Pessoal, esse cara aqui, de novo, é uma propriedade que está listada lá no capítulo anterior e obviamente que daria para lembrar, né? Mas aqui, só para mostrar para vocês, eu resolvi fazer também usando o toolbox simbólico do MATLAB. Então, defini aqui algumas variáveis simbólicas, o meu tempo t, a minha variável dummy de integração tal, e esses dois caras são reais. E a minha resposta impulsiva h vai ser a integral do delta de tal, integrando em tal, de menos infinito até t. Isso aqui, pessoal, ele deu para mim que é
a função signo, né, sinal de t dividido por 2 mais meio. Não foi exatamente o resultado mais adequado aqui para essa expressão. Mas isso aqui, pessoal, quando a gente considera que o degrau unitário U de t, o MATLAB considera que o U de 0 é meio, que é o resultado que a gente usa para análise de Fourier, e o MATLAB trabalha por padrão com essa representação, eu verifico que esse H que ele colocou aqui, que ele resolveu aqui, ele é na verdade igual ao degrau unitário, que é o resultado que a gente já tinha antes. Ou seja, sinal de t sobre 2 mais meio é igual ao degrau unitário. Então, aqui precisei de um pouco mais de análise por causa da forma que o MATLAB funciona internamente, mas ainda chega a um resultado bastante simples, de que essa integral resulta numa resposta impulsiva que é igual ao degrau unitário. Foi algo que a gente viu numa aula anterior. A derivada do degrau é um impulso, a integral do impulso é um degrau. Existe essa relação entre as duas funções. Seguindo, pessoal, se a resposta impulsiva é um degrau unitário, o sistema é dinâmico, porque ele teria que ser um impulso na origem para ser estático. Ele não é, ele é um degrau. Então, ele não é um impulso na origem, então ele é um sistema dinâmico, um sistema com memória. O que a gente já conseguia até visualizar daqui, né, pessoal? Porque ó, a saída depende da entrada em todos os instantes passados de t, ou seja, é do instante atual indo até a origem, pegando todos os valores passados. Ou seja, isso é um exemplo de um sistema com memória, né? Porque a saída depende da entrada em outros tempos, não só apenas o tempo atual, o mesmo valor de tempo t. Depende aqui de x de menos infinito até o tempo atual t. Essa argumentação, pessoal, a gente já consegue ver também que o sistema integrador é causal, porque ele depende da entrada somente até o tempo atual t, não depende de nenhum tempo futuro. Isso a gente verifica aqui também olhando o degrau. O degrau é zero à esquerda de zero? Ele é. Se t é menor que zero, pessoal, que é o que eu pedi para ele assumir aqui, ó, t é menor que zero. Eu pedi para ele, falou, ó, agora que calcula o h do jeito que foi calculado aqui em cima, mas considerando que t é menor que zero. Qual que é o resultado? Não, o resultado ele calculou aqui zero, ou seja, h de t é igual a zero se t é menor que zero. Causal. Era o que a gente tinha discutido antes. E por último, pessoal, a gente pode verificar se ele é a sua estabilidade, se ele é estável ou se ele é instável. Aqui, mais uma vez, defini as funções t e tal como reais. Passei aqui a resposta impulsiva h, do jeito que estava definida lá em cima. E falou, a norma L1 é igual à integral do valor absoluto da resposta impulsiva. Essa integração é em t de menos infinito a mais infinito, ou seja, pedi para ele executar essa equação aqui de novo, só que agora com um novo h de t. Nesse caso aqui, pessoal, ele foi esperto bastante, não precisou de nenhuma intervenção manual para encontrar para mim que esse valor dá infinito. Ou seja, a norma L1 é infinita, a integração diverge, resulta em um sistema instável. O que a gente consegue perceber facilmente, né, pessoal? O degrau, ele vale zero, à esquerda de zero, é o que a gente viu aqui por ele ser causal, e ele vale 1 à direita de zero, ou seja, de zero até infinito ele vale 1.
É como se eu estivesse integrando, pessoal, o degrau. Eu tenho um retângulo que a altura é 1 e a base é infinita. A área desse retângulo é infinita. É isso que essa norma L1 calculou. Então eu tenho um exemplo de um sistema que é linear, é invariante no tempo, né? Ele é com memória, ou também dá para dizer que ele é dinâmico, ele é causal, mas ele não é estável, ele é instável. O sistema integrador, pessoal, é um sistema que a gente usa muito em teoria de controle, né, como uma ação de controle. Em sistemas, em processamento de sinais, em aplicações de filtragem que a gente vai ver, eles não aparecem justamente porque ele é instável, ele não tem transformada de Fourier, ele não vai ter uma resposta em frequência definida. Mas ele aparece muito em aplicações de controle. No caso específico da função degrau unitário, quem puxar aí da memória vai lembrar que a função degrau unitário possui uma transformada de Fourier dada pelas tabelas. Só que é uma daquelas transformadas estranhas, né, que a gente não consegue provar matematicamente pela integração. Isso é porque é utilizado uma teoria matemática um pouco mais avançada para chegar ao que a gente chama de transformada generalizada de Fourier. Então, nas poucas vezes que a gente precisar da transformada de Fourier do degrau, ela até existe, mas não é um resultado trivial de chegar. Por último, pessoal, queria revisitar aqui com vocês um sistema que vocês já trabalharam muito na disciplina de circuitos, que são os sistemas de primeira ordem, que são, pessoal, uma abstração aí do que vocês viram no semestre passado, que eram circuitos de primeira ordem, ou seja, circuitos RC ou circuitos RL. Eram circuitos que tinham um único elemento armazenador de energia. Tinha um capacitor ou tinha um indutor. Vocês viram lá na teoria de circuitos que existia até um macete simples, né, para vocês resolverem aqueles circuitos. Vocês pegavam o elemento armazenador de energia, calculavam ali a resistência equivalente Norton ou Thevenin dela e chegavam num resultado final bem simples, porque era o valor inicial menos a diferença do valor inicial para o valor final, vezes expoente de menos T, resistência equivalente de Thevenin, vezes a capacitância. Sempre tinha o mesmo formato. A única coisa que às vezes era um pouquinho chata de achar eram as condições iniciais, mas ainda assim, principalmente dependendo da malha, mas ainda assim era uma situação bastante simples. Isso, pessoal, porque de uma forma bem geral, sistemas de primeira ordem, seja ele um circuito RC ou qualquer sistema de outra natureza, pessoal, eles têm o mesmo equacionamento. A única coisa que vai mudar, né, são as constantes, né, da representação da EDO, né? Mas um circuito RC ou um circuito RL tem um comportamento similar, são as mesmas equações que regem. E isso bate também com outros sistemas que não são sistemas elétricos. Por exemplo, transferência de calor e massa, né? Um prato quente esfriando em cima da mesa. É um sistema de primeira ordem. A temperatura varia exatamente como se fosse a descarga de um capacitor. É a mesma coisa, só que você troca tensão por temperatura. Você troca as grandezas físicas, mas o equacionamento matemático é o mesmo. Se eu faço um furo num pneu, o esvaziamento do pneu é um processo de primeira ordem. O fluxo ali de ar é igual ao fluxo de corrente na descarga de um indutor, num circuito RL. Mesmo processo, mesmas equações, só as grandezas físicas que são diferentes. Um outro exemplo que eu consigo lembrar aqui agora de cabeça é decaimento radioativo, que é importante em algumas aplicações de biomédica que vocês vão ver mais adiante. Decaimento radioativo também é um processo de primeira ordem, ou seja, todos esses caras são regidos por um EDO com essa cara, pelo menos a parte da resposta natural, a solução da homogênea,
que é a derivada da saída mais uma constante vezes a saída igual a zero com uma certa condição inicial. E vocês já viram lá da teoria de EDO que esse cara aí tem sempre uma componente da resposta natural que é uma exponencial. É expoente de menos AT, onde A é essa mesma constante que está aqui. Aqui, pessoal, fica a diferença da notação. Reparem que eu, para ser bastante completo, coloco expoente de menos AT U de T. Ou seja, eu já multiplico aqui com um degrau, que é para não deixar dúvidas de que isso é zero à esquerda de zero, porque o degrau vale zero à esquerda de zero, multiplicando ele zero a todo mundo, e é simplesmente a exponente de menos AT à direita de zero, né, porque é onde o U de T vale 1. Muitos autores, pessoal, dependendo da área, como eles já pressupõem a causalidade, não colocam o degrau, porque ele fala assim, cara, para mim a origem do tempo é zero. Eu só falo das coisas a partir do zero. Em algumas situações, pessoal, a gente vai falar de um tempo menor que zero. A gente considera que a origem do tempo é o tempo menos infinito. Então, nesses casos, para ficar bem claro, né, onde que está a minha origem, o que eu estou falando, a gente coloca o degrau unitário aqui para fazer essa separação das funções dependendo do tempo. Se o tempo é menor que zero, isso aqui é zero. Se o tempo é maior que zero, é só o expoente de menos AT. Então, fica simples, fica mais completo e é o que eu vou preferir fazer na grande maioria das vezes. Então, aqui, pessoal, a gente consegue obter que esse sistema com SCDO vai possuir uma resposta impulsiva que vai ser um decaimento exponencial subitamente aplicado, que é o expoente com U de T depois. Fazendo os estudos, pessoal, a gente consegue verificar, bem, que isso aqui é zero à esquerda de zero, então é causal. É importante que a gente vai ver depois que isso está relacionado a essa condição inicial nula aqui, que se não fosse ela, isso não sairia, né, desse formato, ele seria um valor diferente de zero à esquerda de zero. E a gente também consegue fazer a análise se ele é estável ou não. Ele, definindo aqui a variável t como real, o valor da constante a como um valor positivo, definindo aqui que eu vou considerar que o impulso na origem é 1, só para ele fazer as contas do jeito que a gente está fazendo na mão. E pedir para ele fazer aqui, ó, a resposta impulsiva é expoente de menos a vezes t, U de t. Qual que é a norma L1? É a integral do valor absoluto da resposta impulsiva, integrado em t, nos limites de menos infinito a mais infinito. Aqui, pessoal, assim como no último resultado, né, ele foi bom bastante para falar, não, isso daqui converge para 1 sobre A. Só que reparem, pessoal, que ele converge para 1 sobre A, assumindo que A é positivo, né? Precisei colocar ali, ó, é um valor positivo. Se eu falo que A é simplesmente real, ou seja, se eu não garanto que isso é um decaimento exponencial, o expoente de menos AT é um decaimento se A for positivo. Se eu falo que A simplesmente é real e mando executar, olha lá, ele fala, ó, é 1 se o A for igual a 1, é infinito se A for negativo e é 1 sobre A se A for maior ou igual a zero. Então aqui ele dá para mim todos os casos. Ó. Se A for positivo, ele dá um valor finito, ele dá 1 sobre A, ele até separou aqui para mim o valor 1. Beleza, tá tranquilo. Essa é a parte, essas duas, a primeira e a de baixo, são pedaços aí da solução estável. Só que se A for negativo,
a norma L1 dá infinita. Aí ele é instável. Então, por isso aqui, pessoal, ficar atento às condições que eu estou jogando ali, porque daí ele já faz exatamente o que a gente pediu, né, para o caso que a gente pediu. Não, é 1 sobre A é maior do que zero, né, que eu tinha definido aqui em cima. Então eu tenho um sistema que é linear, invariante no tempo, ele é com memória, porque todo EDO é com memória, então EDO de ordem zero, que seria sem memória. Ele é causal, porque a resposta impulsiva é zero, a esquerda é de zero. E, dado certas condições, ele é estável, né, porque a sua integral do magnitude dá 1 sobre A, a um valor finito. Pessoal, toda essa argumentação está repetida aqui embaixo para o caso digital. Vou deixar para vocês como atividade aí para o restante da aula, até as 3h30, o estudo do caso digital, inclusive, né, verificando, assim como eu fiz essas modificações aqui nos códigos para o caso contínuo, para vocês visualizarem, eu também, né, vou falar para vocês, é interessante fazer essas mesmas modificações aqui no caso discreto, né, para verificar esses mesmos resultados que foram dados aqui. Se alguém que tiver dúvidas, pessoal, quiser perguntar qualquer outra coisa, né, eu vou permanecer online até 3h30, né, é só me chamar. Para quem for sair já do momento síncrono, né, desejo aí um bom estudo, um bom dia. Até amanhã, para quem tiver dúvidas com a atividade do MATLAB Grader. Se não, até quinta-feira, na próxima aula. Beleza? Beleza,